36. O preço da honra. Acho difícil fazer isso em um nível intrínseco, pois, embora não seja ruína nem preservação, eles me formam. Não consigo entender, disse Norton encarando nada. Não piscava. Simplesmente não consigo entender. Radiante havia notado aquele traço em vários esplanos daquele mundo. Eles se esqueciam de piscar quando estavam distraídos ou perturbados. Ela enxotou os esplanos de choque que se aglomeravam ao redor de Norton, praticamente tentando subir no colo dele. Era estranho que todos os esplanos ali tivessem formas físicas. Às vezes, precisavam ser afastados com uma arma. Os soldados de Adolin estavam aglomerados em uma elevação próxima, com lunetas nos olhos, mantendo uma cautelosa vigília da caravana inimiga que estava, por sorte, recuando. Os agentes de Shallan vasculhavam discretamente os bolsos dos mortos, à procura de pistas quanto à sua origem. Ela viu Vatá depositar algumas esferas na própria bolsa e ia gritar com ele, mas Vel a persuadiu a segurar a língua. O que mais eles poderiam fazer? Deixar o dinheiro ali? As esferas, como esperado, estavam foscas. Não continham luz a tempestades. Embora Godek houvesse inspecionado a ferida no flanco de Adolin e oferecido um bom prognóstico, ela preferiria vê-lo curado. Qualquer ferida estava sujeita à sepse, mais especialmente aquelas na barriga. Além disso, Radiante suspeitava que Norton precisava de um pouco de luz das tempestades. Embora suas feridas houvessem deixado de sangrar, seu brilho diminuíra perceptivelmente e a alegre coloração branco-azulada se tornara um fosco branco amarronzado. Ele falou com um ar atordoado. Por quê? Por que eles fariam isso? Humanos nunca atacaram esprenos. Qual seria o motivo? A utilidade? O propósito? Não há honra nisso. Seus companheiros navegantes também haviam sido libertados das amarras. Na experiência de Radiante, os esprenos cor de bronze tendiam a ser silenciosos. Os três, um macho e duas fêmeas usando uniformes simples, não responderam. Pareciam tão perplexos quanto Norton. Precisamos levar você para a integridade duradoura, disse Adolin sentado em uma pedra próxima, enquanto Godek fazia um curativo no seu ferimento. Não, não, eu fui exilado, retrucou Norton. Você está ferido e não podemos garantir que aqueles humanos não vão retornar assim que o deixarmos. Exilado ou não, você vem conosco, argumentou Adolin. Norton olhou de Adolin para Radiante, então baixou o olhar. Sua honra é admirável, príncipe Adolin, mas deve compreender que minha presença no seu grupo vai prejudicá-lo. Eu fui exilado precisamente porque fui indulgente com vocês no passado. Se eu chegar com vocês agora, por qualquer motivo, isso será visto como uma conspiração entre nós. Vamos lidar com isso na hora, disse Adolin, fazendo uma careta de dor enquanto Godek apertou a atadura. Kelek sabe, isso provavelmente não vai importar, já que eles devem nos mandar embora de qualquer jeito. Eu gostaria que isso não fosse verdade, mas é. Radiante se juntou aos seus agentes. Ishtar estava falando em voz baixa com Berilo, que estava sentado no chão ali perto, analisando parte do saque. Berilo havia vomitado várias vezes ao avistar os cadáveres e ainda estava pálida, embora o tom de pele bronzeado disfarçasse o fato. Certifique-se de verificar o interior dos anéis e a parte de trás dos colares. Às vezes há inscrições com nomes, dizia Ishna. Berilo assentiu. Encarava o tecido ensanguentado que haviam colocado sobre o toco do pescoço do cadáver tucareno. Ela levou a mão aos lábios, virando o rosto. Tudo bem. Se ela é a Sangue Espectro, é uma atriz incrível. Concordo com Vel. Temos que repensar na nossa conclusão, disse Shallan. Adolin se levantou. Vamos andando.
Quero abrir espaço entre nós e o restante dos tucarenos, disse ele aos outros. Levou algum tempo para colocar Norton sobre um dos cavalos. Godek, estranhamente, usou a chance para andar entre os caídos, inspecionando os rostos. Godek? Chamou Shallan. Eles vão ser deixados aqui para apodrecer. Aqueles outros não vão voltar por eles, observou o homem em voz baixa. Eles tentaram matar Norton e a mim, disse Adolin. Eu entendo, mas nós não sabemos qual é a história deles. Podiam ser soldados seguindo ordens. Podiam estar confusos, confundindo os esplanos de honra com inimigos. Podiam ter motivos que nem sequer conseguimos imaginar. Quero me lembrar deles, caso ninguém mais lembre. Dançarinos de precipícios. Shallan balançou a cabeça, então foi ver como estava Adolin. Cutucou o flanco ensanguentado. Mais um uniforme arruinado. Água fria e imersão em sal podem tirar o sangue, disse ele. E eu trouxe meu kit de costura. Aposto que posso deixá-lo apresentável se me dedicar. Mesmo assim, disse ela, pousando a cabeça contra o peito dele com cuidado para não tocar a ferida. Você precisa ser cauteloso. Não temos luz das tempestades sobrando para a cura. Então, é praticamente como foi durante a maior parte da minha vida, disse Adolin, pousando a mão nas costas dela. Talvez eu tenha me deixado levar, Shallan, mas foi bom conseguir fazer alguma coisa. Ter sucesso, quero dizer. Ultimamente, não encontro alguém que sou útil com tanta frequência. Adolin. Ela se afastou e estudou o rosto dele. Ele estava sorrindo, mas seu tom não era de brincadeira. Desculpe. Parece até que estou com pena de mim mesmo, não é? Estou só cansado. Vamos lá. Nós realmente deveríamos ir, continuou ele. Aquele não era o fim da discussão. Ela o pressionaria depois, mas por enquanto devia ser melhor fazer o que ele dizia. Deixaram os cadáveres e se arrastaram pelo campo aberto de obsidiana rumo ao acampamento. Na metade do caminho de volta, encontraram os crípticos, exceto Padrão e Tora, com seu espleno, caminhando lentamente. Arscan olhou bem para eles. Então. em- ah, então balançou a cabeça, satisfeita, e fez meia volta. Felizmente, Norton já parecia mesmo estar melhor. Sua olho morto, disse ele, aproximando-se de Adolin. Como você a treinou para lutar daquele jeito? Shallan olhou de relance para Maia, que estava montada no richadio de Adolin. Shallan não vira, mas ficara sabendo. A espleno morta havia pegado uma espada e lutado ao lado de Adolin. Eu não a treinei, Norton. Ela escolheu me ajudar. Olhos mortos não podem fazer escolhas. Não tem mente para isso. Então revise o que você sabe, Norton. Talvez algo tenha mudado quando os radiantes começaram a votar. Ou talvez alguns olhos mortos sejam mais sensíveis do que outros. Isso simplesmente não faz sentido, observou Norton, mas abandonou a discussão. No acampamento, Padrão, animado, estava acenando alegremente para todos. Shallan sorriu. Não importava o que acontecesse, podia contar que Padrão manteria sua personalidade desajeitada, mas encorajadora. Adolin não deu a eles tempo de descansar. Ordenou que os cavalos bebessem água, mas os suprimentos foram embalados para que pudessem marchar direto para a integridade duradoura. Radiante assumiu o controle novamente enquanto ele deu os comandos e imediatamente reconheceu que era uma decisão sábia. Apesar da brilhante exibição de esgrima de Adolin, o grupo estava bastante exposto. Sem luz das tempestades, a maioria dos radiantes mal contava como guerreiros. Adolin estava ferido e Norton se esforçava para permanecer de pé. Se os tucarenos se reagrupassem e decidissem atacá-los, bem, era melhor não deixar essa opção e se esforçar, por mais difícil que fosse,
para chegar à fortaleza dos esplenos de honra antes do fim do dia. Vel falou com Vatai e Ishna sobre os cadáveres que haviam revistado. O furto havia sido rápido e a colheita parca. Alguns braceletes de pano tinham padrões que Ishna pensava serem de escrita de clãs tucarenos. Depois disso, Radiante falou com o padrão, mas nada de incomum havia acontecido na sua ausência. Por fim, já que os suprimentos estavam sendo carregados nos cavalos, Shallan assumiu o controle e foi verificar o cubo de comunicação de Mraize por hábito. Shallan destrancou o baú e o abriu. Então deu uma rápida olhada lá dentro. Não esperava que o pó havia sido tocado, suprimindo o choque de imediato. Shallan capturou uma lembrança, então trancou o baú. Ela se moveu por hábito, deixando que um dos soldados o carregasse em um cavalo. Então ficou ali parada, atordoada. O pó havia sido roçado levemente por dedos, e ela podia ver isso distintamente. O cubo havia sido devolvido com a face correta para cima, mas o truque de Vel com o pó havia revelado a verdade. Como ela havia verificado mais cedo, pouco antes de todos correrem atrás de Adorim. Mas então havia deixado o acampamento sob vigilância de padrão. Disse ele, e Shallan se sobressaltou quando notou as suas costas. Um dia movimentado com humanos. Suas vidas são sempre tão empolgantes. Padrão, nada aconteceu aqui enquanto estávamos longe. Você tem certeza? Perguntou Vel. Sim, muita certeza. Você tiver empolgação e eu fiquei entediado. Isso é uma ironia. Vel, isso não. Isso não é possível, pensou Shallan. Nós não podemos suspeitar de padrão. Isso. Eu não posso. Contudo, ele não estivera por perto quando ela passara a Berilo a informação errônea que chegara a Mraize. Ela havia contado a ele sobre a questão da orientação do cubo, então não era surpresa que daquela vez, ao usá-lo, o tivesse deixado exatamente da mesma maneira. Radiante não tinha certeza, e era ridículo, não era? Pensar que Padrão podia estar a espionando para os Sangue Espectros. Ele adorava mentiras, mas ela duvidava que o Críptico conseguisse inventar uma por conta própria. Pelo menos não uma que enganasse Vel. Shallan assumiu o controle e tentou tirar aquela ideia da cabeça enquanto eles começaram a caminhar. Mas a ideia não a deixava em paz. Vel e até mesmo Radiante começaram a se questionar. Ele tivera a oportunidade. Sabia sobre o cubo de comunicação e o vigiara na noite em que ela ficara bêbada. O pai de Shallan havia pertencido aos Sangue Espectros. Sua família se envolvera com eles quando ela ainda era jovem. Talvez na infância, durante aqueles dias sombrios que ela esquecera, teria a conspiração ido tão longe? Sua associação com o padrão remontava àquele tempo, com certeza. Ela o usara como uma espada para matar a mãe. Shallan suprimira muitas daquelas memórias, mas esse fato era indiscutível. Padrão e ela haviam começado sua conexão quase uma década antes. Poderia Padrão estar trabalhando com eles todo aquele tempo, informando-os sobre o progresso dela, levando a entrar em contato com eles quando ela chegara aos acampamentos de guerra? As implicações daquilo a abalaram profundamente. Se seu espleno era um espião, poderia confiar em alguma coisa? Poderia seguir em frente? Esta revelação era muito pior do que descobrir que Vatal Wishna era um espião. Aquilo a fazia tremer, deixava suas pernas bambas. Shallan, seja forte. Ainda não sabemos todos os fatos, pensou Radiante. Não. Não, ela não podia ser forte. Não diante daquilo. Ela se arrastou para longe, lá no fundo, e começou a chorar como uma criança.
Havia algo de estranho na relação a padrão, em relação a padrão, em relação às suas interações com ela durante todo aquele tempo. A maneira como ele encobriu o que havia acontecido no passado, a linha do tempo do passado, desconsiderando os buracos, não funcionava direito. Nunca havia funcionado. Força, Shallan, pensou Vel. Assuma o controle. Você pode encarar isso. Foi para isso que foi criada. Tente seguir em frente, argumentou Vel, recusando-se a assumir o controle. Só continue andando. Você consegue. Então Shallan relutantemente manteve o controle. Quando Adolinho ordenou uma breve pausa, 2 horas depois, ela se forçou a fazer um rápido esboço do cubo de comunicação do baú. A lembrança era perfeita e os detalhes não mentiam. O pó havia sido marcado com toque de dedos. Era um revestimento muito, muito fino, quase invisível. Mas sua habilidade de tecer luz permitia que memorizasse tais detalhes. Shallan tentou ao máximo ignorar o problema e se concentrar nos arredores, que haviam se tornado ainda mais escarpados e rochosos. As árvores de vidro eram lindas, como se feitas de líquido derretido, e tinham curvas amplas que lembravam ondas arrebentando. Sim, concentrar-se nisso, naquela beleza. Ficou particularmente empolgada quando avistou o que deveria ser integridade duradoura. Uma enorme fortaleza e uma florescência árida de obsidiana que se destacava no mar de contas. Imperiosa, com muralhas feitas de uma pedra uniformemente azul, a grande fortaleza reta estava perfeitamente posicionada para defender uma baía natural ao norte. Era preciso até mesmo cruzar uma ponte para chegar ao lugar. Ficou claro que os espelhos de honra levavam suas fortificações a sério. Shallan queria desenhá-la. Poderia se perder na imagem e não ter que confrontar os outros fatos. Mas então Padrão se postou ao seu lado, e ela gemeu e recuou novamente. Vel assumiu o controle, pelo bem de Shallan. Estamos quase chegando, exclamou o Padrão, seu padrão girando de uma maneira muito empolgada. Vel precisava de provas, então escolheu deliberadamente as palavras. Tenho pensado muito sobre seus primeiros dias com o Shallan. Parece possível que os sangue espectros a estivessem vigiando quando ela era criança. Se nós conseguirmos descobrir fatos que confirmem isso, talvez nos ajude a entender como vencê-los. Hum, isso faz muito sentido, imagino. Mas não me lembro de muita coisa. Uma vez vocês estavam juntos no jardim com o Shallan, disse Vel inventando uma mentira. Posso ver as memórias delas. Shallan viu Balat falando com uma mulher que parecia, em retrospecto, estar usando uma máscara. Você acha que ele pode ser o espião? Ah, exclamou o padrão. Seu irmão? Trabalhando com sangue espectros? Hum, isso seria doloroso para você. Mas talvez faça sentido. Mraze sempre parece saber demais sobre seus irmãos e onde eles estão. Você se lembra daquele dia, no passado de Shallan? Alguma coisa em relação a isso? No jardim, com Balat se encontrando com alguém usando uma máscara? Momento importante. Você estava lá. Eu me lembro de você estar lá com o Shallan. Hum, sim, eu lembro agora. Sim, aconteceu. Balat, uma figura misteriosa. Você despertou minha memória. Nós estávamos juntos, e talvez Balat seja um espião. Nossa, nossa. Isso é muito travesso da parte dele. Lá no fundo, Shallan chorou novamente. Mas Vel havia sido criada para sobreviver a momentos como aquele. Ignorou a sensação de forte náusea. Padrão estava mentindo.
Padrão estava mentindo. Vel não podia encarar mais nada como certo. Não podia partir do princípio de que qualquer um era confiável. Precisava ser cuidadosa, redobrar as defesas e manter Charles em segurança. Vel, você está bem? Eu disse algo errado? Perguntou o padrão. Só estou pensando. Você viu algum espleno estranho nos vigiando? Os esplenos de glórias corrompidos? Como aqueles em que você disse para prestar atenção? Não, não vi. Hum. Ela viu algo à frente. Um pequeno grupo de cavaleiros com um tênue brilho branco azulado. Os esplenos de honra os haviam avistado e enviado um contingente para abordá-los. Adolin deteve o grupo, desmontando e mandando os soldados darem de beber aos cavalos e acomodarem a todos. Então ele avançou, ainda com o uniforme ensanguentado e a atadura no flanco. Veal se moveu para segui-lo. Mantenha seus olhos, ou seja lá o que você tem, abertos, disse ela, padrão, que caminhava ao seu lado. São tempos perigosos, padrão. Nós temos que estar sempre vigilantes. Tomar cuidado para que não se aproveitem de nós. Sim, deveras. Shalom ficou muito pequenina, muito quieta. Está tudo bem. Vou dar um jeito. Vou achar uma maneira de manter em segurança. Eu prometo, pensou Vel. Adolin parou diante da caravana com o Shalom ao lado. O remédio parador que havia tomado estava funcionando, e ele sentiu apenas um leve incômodo na ferida da barriga. E a marcha até ali, durante a qual havia admitido que precisava ir a cavalo para poder descansar, ajudara com sua tontura. Ainda precisava de sono e tempo para se recuperar. A ferida não seria debilitante, a menos que começasse a infeccionar. Mas ele também sabia que não estaria em forma para conseguir lutar, pelo menos por algumas semanas. Por enquanto, manteve uma fachada forte. Fez com que Norton ficasse atrás, embora tivesse certeza de que os 3 esplenos de honra que se aproximavam o haviam visto. Eles cavalgavam os mesmos não cavalos graciosos que Norton. O do ex-capitão havia corrido para longe em pânico quando o espleno for atacado, e o pessoal de Adolin não conseguira localizá-lo. Os recém-chegados usavam uniformes de campo elegantes com um estilo pouco familiar. Longos casacos que chegavam quase aos joelhos, com colarinhos altos. Traziam uma coroa na cabeça e carregavam longas espadas na cintura, finas e belas. Estas eram a única coisa que usavam que não eram feitas de sua própria substância. Os casacos, as coroas e as camisas haviam sido simplesmente criados pelos esplenos de honra. Uma mulher na frente tinha um colorinho mais alto dos 3. O cabelo estava preso no topo da cabeça, exceto por um pequeno rabo de cavalo descendo pelas costas. Isso, com os uniformes, era uma moda desconhecida para Adolin. Ela fez seu não-cavalo parar a cerca de 5 praças do grão-príncipe. Humano, você foi reconhecido pelos nossos batedores. Você é Adolin Collin, como deduzimos? Suas informações estão corretas, respondeu ele, a mão pousada na espada embainhada. Vim por ordem do vinculador, meu pai, para visitar as suas terras e entregar uma mensagem em nome dele. Trago comigo cavaleiros radiantes de 4 ordens diferentes que trabalham juntas contra a ameaçadora tempestade eterna. Prova de que homens e esplenos precisam retomar seus antigos laços. Integridade duradoura não está aceitando visitantes ou emissários, independentemente de sua linhagem, disse a mulher em um tom ríspido, cada palavra como uma ordem rosnada. Vocês têm que partir. Não estamos interessados em laços com assassinos e traidores. Adolin pegou as cartas que recebera, oferecendo-as. Esperou, suando, torcendo. Um dos esplenos de honra fez com que a montaria avançasse e pegou as cartas. Adolin sentiu uma onda de alívio quando o espleno de honra voltou até os outros 2.
Essas cartas explicam nossa posição. Meu pai espera que possamos forjar uma nova. Ele parou de falar quando o espleno rasgou as cartas no meio. Não vamos aceitar nenhum contrato de vocês, declarou a mulher. Não é um contrato, protestou Adolin, dando um passo à frente e ignorando a pontada de dor no flanco. São apenas cartas. Pelo menos as leia. Ao ler, daríamos a entender que existe algum argumento que você possa oferecer para nos persuadir, explicou a mulher enquanto os outros espíritos de honra despedaçaram as cartas. Vocês vão se retirar destas terras e levar com vocês o traidor Noton. E informe-o de que nós agora sabemos que a cumplicidade que nutre para com vocês é mais profunda do que o antecipado. Seu exílio é completo. Adolin trincou os dentes. Ele foi atacado, quase morto antes que os alcançássemos. O mundo está mudando. Ficarem fechados na sua fortaleza não vai deter a mudança, mas pode deixá-los sem aliados quando finalmente perceberem que precisam fazer alguma coisa. A esplena de honra desembanhou a espada e a apontou para ele. Este é nosso reino, nossa terra soberana. Então você partirá como ordenado. Humanos nunca respeitaram isso. Nunca aceitaram que esplenos podiam possuir qualquer coisa. Nós somos posses para vocês. Eu não. Você vai partir. Nós rejeitamos sua oferta. Nós rejeitamos seus laços. Adolin respirou fundo, todos seus argumentos morrendo como plantas ressecadas sedentas de chuva. Até que apenas uma possibilidade perigosa permaneceu. Um plano que ele mal ousara considerar, muito menos sugerir aos outros. Quando ele falou, foi com a mesma impetuosidade, mas o mesmo senso de retidão instintiva que o levou a atacar Sadeias. Você está enganada, rosnou ele para a esplena de honra. Eu não vim oferecer a vocês laços com radiantes. O que, então? Ela exigiu saber. Eu vim para encarar seu julgamento. Vocês nos chamaram de assassinos, de traidores. Eu rejeito isso e juro que posso provar. E juro que vou provar. Leve-me como um representante da Casa Collin do novo governo de O Retiro. Sou um grão-príncipe de Aletkar e o filho do vinculador. Representarei os humanos que vocês dizem que os traíram. Vocês desejam nos rejeitar pelo que eles fizeram? Provem, através de um julgamento, que eu mereço esse tratamento. A líder dos espenos de honra ficou em silêncio. Então se inclinou para o lado e sussurrou rapidamente para os companheiros, que pareciam igualmente perplexos. Atrás, Shalom pegou Adolin pelo braço do seu lado saudável, com uma expressão preocupada. Ele permaneceu firme. Não porque estava confiante, mas porque estava furioso. Queriam chamá-lo de traidor? Queriam culpá-lo pelo que havia sido feito com Maia? Bem, eles eram os espenos de honra. Adolin suspeitava de que não seriam capazes de resistir à chance de defender formalmente a própria honra, como eles a entendiam. Você se sujeitaria ao julgamento? Perguntou a esplena de honra por fim. Pelos seus ancestrais? Irei me sujeitar a um julgamento por mim mesmo. Ao me rejeitarem, vocês insultaram meu senso de dignidade, minha integridade. Dizem que eu não sou digno, mas não me conhecem. Nós conhecemos os humanos, retrucou um deles. Eu rejeito esse argumento. A honra exige que vocês deixem que eu fale por mim mesmo, se vão me punir. Onde está o julgamento? Onde está a minha chance de falar? Onde está a sua honra? Isso finalmente provocou uma reação. Os três começaram a se entreolhar. Vocês são esplêndidos de honra, não são? Acreditam em justiça, em imparcialidade? Vamos ver se consegue manter esses ideais enquanto me culpam pelo que foi feito no passado.
Deixe-me falar por mim mesmo. Então provem que eu, Adolin Collin, mereço ser mandado embora. Por fim, a líder se impertigou na cela. Muito bem. Não podemos rejeitar uma demanda de julgamento. Venha conosco. Fique sabendo que, se você entrar em integridade duradoura, há pouca chance de algum dia sair. Veremos, retrucou Adorim. Então se virou para chamar os outros. Não, só você, disse a estrela de honra. Meu grupo viajou muito e contém representante dos. Você pode trazer mais dois. E aquela olho morto. Você se ligou ao cadáver dela, não foi, humano? Você não é um desses novos radiantes? Ou já matou o seu espreno? Eu não sou um radiante, mas sim, Maia é minha espada. Então precisamos nos certificar de que você não a está maltratando. Nós cuidamos de todos os olhos mortos. Traga e dois outros. Decida rapidamente. Adolin cerrou os dentes. Me dê um tempo para debater. Enquanto ele e Shallan se voltavam para os outros, ela agarrou o braço dele. O que você está fazendo? Não pode ser julgado por algo que um monte de gente fez há milhares de anos, argumentou ela. Se fizer, se isso fizer com que passemos por esses portões, temos escolha? Retrucou ele. Temos. Podemos voltar e encarar meu pai após ter falhado novamente com ele. Os outros se reuniram ao redor de Adolin, que explicou o que estava acontecendo com o espleno de Tora traduzindo para ela. Eu não gosto disso, comentou Zu, balançando a cabeça, o cabelo dourado cintilando. Não gosto da ideia de nos dividirmos. O primeiro passo para completar esta missão é fazer com que os esplenos de honra falem comigo. Se nos mandarem embora daqui, acabou. Se eu conseguir passar por esses portões, talvez possa começar uma conversa, explicou Adolin. Eles não vão ouvi-lo, Luminobre. Vão prendê-lo, declarou Godek. Se isso me colocar lá dentro, não me importo muito. Vamos enviar um pequeno grupo de volta agora mesmo para comunicar ao meu pai o que fiz. O restante pode acampar aqui por alguns dias, cuidar de Norton e esperar por notícias minhas. Temos algumas semanas até que os suprimentos tornem necessário que vocês voltem. Então decidiremos o que fazer. Os outros ofereceram mais algumas sugestões finais. Shallan, na verdade, ela parecia ser véu naquele momento, apenas escutava enquanto Adorim persuadia os outros. Era óbvio que sabia que ele a levaria consigo, assim como o espleno dela. Parecia a escolha natural. Pouco tempo depois, ele se aproximou dos esplenos de honra, conduzindo Galante, com Maia no seu dorso, junto com Véu, Padrão e seus baús de roupas e animais de carga. Os esplenos de honra se viraram, então os conduziram até a frente da fortaleza. Ali, conversaram com alguns outros que estavam de guarda fora das muralhas. E então os portões se abriram. Adolin entrou a passos largos, acompanhado por Véu, Padrão e Maia. Grunhiu devido à dor no flanco ferido quando um grupo de figuras branco-azuladas brilhantes o agarrou e algemou seus pulsos. Os portões se fecharam às suas costas com um estrondo. Que fosse. Ele não ia voltar ao pai de mãos vazias. Não abandonaria sua missão. Não importava o preço que teria que pagar. Aí, galera, se alguém quiser dar uma força pra nós aí nos Pix, estamos aceitando. Continua sendo o mesmo lá, o antigo ainda. DRN 30, drnadriano30@gmail.com. Estamos aí.